a carta de 1 Pedro. Nós começamos 1 de Pedro ano passado, na última semana de maio. Então nós temos quase um ano. Na última semana já ia entrar no mês de junho. E nós agora estamos finalizando. Hoje eu vou finalizar a 1 de Pedro. E vocês sabem, aqui na nossa igreja, para os que não sabem, nós pegamos uma carta e estudamos versículos, não importa o tempo que levar. E nós estamos fechando hoje a primeira carta de Pedro. E nós vamos iniciar depois o próximo estudo, 2 de Pedro. Irmãos, hoje eu vou meditar com vocês dos versos 8 ao 10, ao 11, aliás, porque semana passada nós estudamos os versos 6 e 7. Semana passada não, semana retrasada. Semana passada eu estava no Recife. 6 e 7. Hoje nós vamos finalizar do 8 ao 11. Aí você vai perguntar, mas Rafael, e o 12 ao 13? Vai ter outro estudo? Não, não vai ter. Por quê? Porque ano passado, quando eu dei o panorama, antes, eu lembro que Ciro estava aqui, estavam outras pessoas, que eu fiz um voo panorâmico na carta de Pedro. E nesse voo panorâmico, falando sobre a autoria, para quem ele estava escrevendo, eu trabalhei esses versos 12 ao 14, mostrando que Silvano foi amanuense, que escreveu, enfim, porque o grego que Pedro escreve é um grego muito apurado e muitas pessoas colocam em dúvida. Será que foi Pedro que escreveu mesmo? Porque não era que Pedro não sabia ler, mas comparado às escolas rabínicas que tinha, ele era uma pessoa de um conhecimento mais inferior. Não que ele fosse analfabeto, não é isso. Mas quando a turma começa, as pessoas que estudam a crítica textual, quando eles vão olhar o tipo de grego que foi escrito em Pedro, é o grego de uma pessoa extremamente culta. E eles dizem assim, peraí, Pedro não tinha essa retórica tão grande. Claro, e nós sabemos que Pedro ditou e quem escreveu foi Silvano, conforme ele diz aqui. Eu já expliquei isso, qualquer coisa está lá no YouTube, vocês olham lá na série lá. Então, assim como também a carta de Paulo aos Romanos, não foi Paulo literalmente que escreveu Romanos, foi Técio, que era um amanuense, que era um profissional que fazia isso. Então hoje eu só vou meditar com vocês dos versos 5, capítulo 5, dos versos 8 ao 11. Todos encontraram? Diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, vocês sabem que desde o início do capítulo 5, Pedro vem falando de humildade nos relacionamentos. Ele primeiro, no início do capítulo 5, ele falou da relação dos presbíteros com a igreja, como é que são as qualificações dos presbíteros. Depois ele mostrou da relação de sujeição da igreja aos presbíteros. Tudo pautado no exemplo de humildade. Pedro, nós estamos estudando, vimos nesse capítulo 5, como ele diz que Deus se opõe veementemente a uma postura soberba, a uma postura arrogante, a ponto dele dizer que Deus resiste, Deus vai de encontro aos soberbos. E Pedro passa a tratar agora da batalha espiritual, ou seja, dos inimigos que estão à nossa volta nos espreitando. E os inimigos são de natureza espiritual. Porque Paulo diz aos Efésios que nós não militamos, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nos últimos sermões, vimos algo importantíssimo. Como que a gente anda nesse mundo de forma humilde.
Como é que os peregrinos, como é que o povo de Deus, como é que a igreja de Cristo deve andar aqui? E Pedro diz: vocês devem andar com humildade. Humildade. Humildes. E essa humildade, ela reverbera na sujeição uns aos outros. É isso que Pedro nos diz. Nós devemos ser humildes, nos colocarmos na posição de aprendizes, e essa humildade vai se mostrar nos tratos uns com os outros. É isso que ele fala durante toda a carta, e a ênfase maior no capítulo 5. E ele vai falar daqui da sujeição dos mais novos na fé aos mais velhos, ele fala dessa sujeição, nós vimos isso. E Pedro vai também mostrar que ao invés de uma postura soberba, arrogante, nós devemos ter uma postura, na verdade, irmãos, humilde. Humildade nos relacionamentos. É isso que Pedro vai falar. Porque, na verdade, irmãos, nós sabemos que a postura da soberba, a postura de estar com uma postura arrogante, isso é fruto do diabo. Porque o diabo, ele é um ser arrogante, narcisista e um ser extremamente pernóstico e um ser totalmente orgulhoso. E Pedro diz: olha, cuidado. Tratem uns aos outros de forma humilde. Irmãos, quem não anda na humildade, ele é uma presa fácil desse leão aqui. Ele vai ser abocanhado de maneira fácil. E Pedro vai dizer: vai ser mais fácil nós amarmos uns aos outros se nós formos humildes. Vai ser mais fácil perdoar uns aos outros se formos humildes. E nós sabemos disso, irmãos. É impossível uma pessoa perdoar o outro se ele se coloca na posição de superior àquele outro. Ele não consegue perdoar, porque ele se acha melhor do que aquele outro. E o cuidado e a atenção que Pedro vai dizer: olha, se nós não andarmos nesse caminho de humildade, nós vamos ser abocanhados pelo diabo. Sabe por quê? Porque esse Pedro que está dizendo isso, ele foi abocanhado pelo diabo na falta de humildade. Lá em Lucas, ele disse assim: Senhor, eu vou contigo por onde fores, para o presídio, para a morte, por onde que for. Qualquer um daqui pode negar. Agora, eu não. E ele foi abocanhado pela tentação e simplesmente negou Jesus 3 vezes. Certa feita, lá em Lucas, Jesus disse assim: Pedro, olha, Satanás quis peneirar, cirandar contigo, peneirar a tua fé. E ele não sabia de nada disso, Pedro era um bobo. E Jesus disse: olha, e eu roguei ao Pai para que isso não acontecesse. Satanás só não peneirou Pedro e não engoliu a fé de Pedro, porque Jesus intercedeu por ele. E o bobo do Pedro não sabia nada disso. Então, irmãos, o próprio Pedro, que foi mordido e recebeu essa abocanhada do leão, está nos ensinando agora que nós devemos andar de forma humilde, para que nessa peregrinação nós não vamos ser picados pela antiga serpente e nem recebemos mordida do diabo. E agora ele está indo para as considerações finais da carta. E a humildade segue o assunto, ele não quebra. Se nós, irmãos, nessa caminhada aqui, nos acharmos invencíveis, nos acharmos autônomos, capitão da nossa própria salvação, nós vamos tomar mordida. Pode ter certeza, irmão. Pode ter certeza. É o que Pedro está dizendo. E Pedro se achou assim. Lá em Lucas, no texto que eu acabei de falar, o próprio Jesus diz isso. E Pedro, um homem que andou tomando umas mordidas na vida cristã, nos 3 anos e meio que andou com Jesus, ele fala agora que nós devemos andar atentos e sóbrios e vigilantes. Porque andar assim, porque nós somos estrangeiros nesse mundo. Nós somos peregrinos nessa pátria. E Pedro diz que nós estamos em terras estranhas. E nós, como a Bíblia descreve aqui, nós devemos andar em humildade. E como é que Pedro alerta aos leitores originais
que ele já citou no versículo 1. Capadócia, Bitínia, Ásia, que era tudo ali na atual Turquia. Qual é a postura nossa, irmãos, como peregrinos aqui nessa vida, como os transeuntes, como pessoas que não têm a pátria fixa aqui? Qual é a nossa postura que devemos adotar para que nós não sejamos vítimas do diabo, que ele descreve aqui como leão? A primeira coisa que ele vai falar, ele começa alertando no verso 8. Vê o alerta que ele faz aqui, versos 8. Estejam como, irmãos? Sóbrios. A minha diz, estejam alertas e vigiem. Pedro começa o versos 8 alertando, diz, sede sóbrios e vigilantes. A sobriedade, irmãos, e a vigilância foi exatamente o que Pedro falhara na sua vida. Onde ele falhou nisso? No Jardim do Éden. No Jardim do Getsemane. Lá no Jardim do Getsemane, Jesus disse assim, orai e vigiai. Pedro fez o quê? Ele dormiu. Então, o próprio Pedro, ele está aqui, irmãos, escrevendo e alertando sobre erros que ele mesmo falhou. Entende? Então, quando ele diz vigiar e seja sóbrio, são coisas que o próprio Pedro falhou, irmãos. Lá no Jardim de Getsemane, lá no capítulo 26 de Mateus, não precisa abrir, versículo 41 está escrito. E essas duas características não estão desconectadas da humildade que ele vinha tratando. Às vezes você acha que ele quebrou o assunto de humildade, mas quando ele fala sede sóbrio, vigiai, aqui sobriedade e vigilância, está conectado com a humildade. Sabe por quê, irmãos? Porque a sobriedade, ela não se embriaga com a soberba. Tem muitos filhos de Deus que já estão embriagados de soberba. E a soberba, ela nos embriaga. O orgulho, ele nos cega. E ele nos envenena. Então, essas duas características, elas estão intimamente conectadas com o assunto da humildade. A vigilância nos mantém cientes do perigo. Sobriedade e vigilância são imprescindíveis diante do perigo que o inimigo nos oferece. Então ele diz no início do versos 8, estejam alertas e vigiem. Por causa de quê? Continua os versos. O diabo, o inimigo de vocês, andam como, irmãos? Em derredor. A minha tradução NVI, talvez não seja muito feliz, diz ao redor. O que Pedro está dizendo aqui é que, em primeiro lugar, ele está dando a identidade do adversário, do nosso inimigo. Irmãos, o nosso inimigo não é, irmãos, um parente, um amigo no trabalho. Não, irmãos. Também não é não é alguém que tem uma opinião contrária à nossa. Não. O nosso maior inimigo, aliás, nosso maior inimigo não, né? Porque o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração caído. Mas o nosso inimigo externo, fora de nós, é o diabo. O diabo, ele é o nosso inimigo. E o interessante é que ele diz assim, o diabo, o inimigo de vocês, olha que detalhe aqui, irmãos, anda ao derredor como um leão. Queridos irmãos, esse texto aqui, ele é muito interessante nós analisarmos aqui. Antes de analisar esses detalhes, quando se trata do diabo, a identidade do inimigo que foi nos dada, eu quero aqui trabalhar com vocês. Existem duas perspectivas no meio do povo cristão, e aqui eu estou sendo bem restrito, eu estou falando aos cristãos protestantes, eu estou tirando os romanistas dessa história, eu estou tratando só do meio
evangélico, existem duas atitudes muito comuns entre o povo cristão acerca dessa figura chamada diabo, Satanás, e são duas posturas totalmente errôneas, totalmente equivocadas quando se trata do diabo. E eu creio que a gente pode resumir basicamente nessas duas posturas, e que interessante que são dois extremos. Eu tenho medo dos extremos. Os extremos é mais fácil os extremos porque foge da gente da reflexão. E essas duas posturas, elas são extremas e ambas estão erradas. A primeira postura é a postura, e esse meio, eu consigo identificar ele, é entre os teólogos liberais, e até entre o meio reformado também, essa crítica ela é pertinente, que é aquela figura de não acreditar no diabo. Claro que os homens sérios de Deus, eles acreditam, mas existem teólogos liberais que não acreditam na figura do diabo. E para esses, existe uma frase interessante que diz assim, que o maior truque que o diabo já conseguiu convencer o mundo é de que ele não existe. E é verdade. Quer ver, a pessoa mais enganada acerca do diabo é não acreditar que ele existe. Esse foi o maior truque de todos. Porque, querido, é mais fácil ser enganado você não crendo nele. E ninguém é um mestre de face igual ao diabo. Então, existe a primeira postura, essa errada, é dizer assim, o diabo não existe. E essa é uma abordagem muito comum. São muitas as pessoas, e não só entre os cristãos, né? Tem pessoas incrédulas também, que pensam que o diabo é uma invenção para assustar pessoas, que o diabo, na verdade, é uma visão primitiva de uma época em que as pessoas tinham uma mentalidade mágica sobre o mundo, uma forma infantil, pueril, infantilizada de personificar o mal. Como eles tinham, segundo essa perspectiva errada, é claro, estou só apenas descrevendo do que eles pensam. Então, como eles tinham essa forma infantilizada de personificar o mal, então eles criaram esse ser. Alguma coisa assim. E aí criaram-se, inventou o diabo. E muitos crentes agem, inclusive, assim. E essa é a primeira abordagem, é a primeira errada. Interessante que na época de Charles Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, que inclusive eu pedi para, quando José foi para Londres, né, faz 2 semanas, ele não conhecia, eu digo, meu amigo, visite o tabernáculo de Spurgeon, e ele acabou visitando lá, ainda continua até hoje, né. E aí eu dei uma pregação lá, foi maravilhosa. E perguntaram a Spurgeon, o que é que você acha daqueles teólogos que não acreditam na existência do diabo? E Spurgeon dá uma resposta fantástica, diz assim, é muito estranho os filhos não acreditar na existência do próprio pai. E é verdade, irmãos. Os filhos do diabo geralmente acabam negando a própria existência do pai deles. Só que saindo desse polo e indo para o outro, e aí eu posso enumerar e vocês já vão estar mais familiarizados. Porque esses que negam geralmente a existência do diabo, eles estão num polo mais intelectual. Já o outro vocês vão conseguir identificar, principalmente no meu evangélico, é na ala pentecostal e neopentecostal. Aí, meu irmão, só dá o diabo. Se os outros negam, o culto é um culto ao Satanás. Irmãos, essa outra abordagem também é errada, que está no outro espectro. É aquela pessoa que vê o diabo em tudo. Toda parte é o diabo, é o diabo, é o diabo. Meu irmão, o culto gira em torno do diabo. Se tirar Satanás, não tem culto. O pneu furou, Satanás. Não é Satanás não, foi o prego, meu amigo. Entendeu? Tudo é o diabo. Meu Deus, o que é que tem atrás desse quadro? Atrás desse quadro tem uma parede. Então assim, irmãos, é o diabo para lá, o diabo toda hora, não tem alma que suporte isso. A televisão saiu do ar, é o diabo? Não é o diabo não. Vocês já ouviram essas coisas, tudo é o diabo? Eu tenho uma prima, pequenininha, por parte de mãe. Rapaz, ela foi na minha casa, meu Deus do céu, a religião é uma desgraça. Ela é dessa igreja, eu não vou citar o nome não, mas ela é conhecida aqui, né? Vocês já sabem. Rapaz, a menina disse,
Tia Selma, a senhora sabia que o shampoo é do cão, não sei o que é do diabo, não sobrava nada para tudo, é do Satanás. Ai, meu Deus. Eu disse, meu Deus, uma criança, meu pai do céu, 12 anos de idade, uma saia jeans em pico meu dia, no calcanhar aqui, correndo lá dentro de casa, eu digo, meu Deus, pai do céu, bota essa criança mais para cá para gente discipular ela. Mas a mãe é daquela assim, do Talibã, sabe? E esse outro polo, irmãos, que tudo é do diabo, vê o diabo em tudo, e essas pessoas tratam o diabo como se fosse Deus. É como se Deus tivesse uma disputa de quebra de braço com o diabo e ainda perdendo assim, Deus tivesse assim, o diabo já tivesse vencendo Deus. E é como se o diabo fosse onipresente. Furou os pneus de todos os crentes do mundo. Satanás está furando os pneus dos crentes de todo mundo. É interessante. É onipresente ele. É como se ele estivesse maltratando todos os tempos e o tempo todo as igrejas ali. Irmãos, o Satanás, é até infantil dizer isso, mas, irmãos, ele não é onipresente. Ele não tem como estar em Caruaru e, ao mesmo tempo, estar lá no Afeganistão. É óbvio que ele se teletransporta numa velocidade muito maior do que a nossa, né? Que ele é um ser espiritual, isso é óbvio, né? Ele não precisa de horas para estar nos cantos, mas a verdade, irmãos, é que ele não é Deus. Ele é uma mera criatura. Ele tem poderes de um anjo? Sim. A gente não sabe exatamente como ele pode fazer e usar esses poderes ou não. Paulo já dá um adendo e diz que ele pode se transfigurar até como anjo de luz. Sabe, a Bíblia não diz para a gente, mas a gente vê que até para tocar em Jó, ele tem que pedir permissão a Deus. Esse é um ponto. Ele é um cachorro na coleira de Deus. E ele só vai até onde Deus o permite ir. Ele não pode nem tocar na vida de Jó sem que Deus dê a permissão. Ah, mas vamos para o Novo Testamento? E lá em Apocalipse? Durante a tribulação, quando fala das trombetas, e fala que durante 5 meses foi dado o poder para atormentar os homens, mas não matar. Veja, o próprio Deus limita o tempo, que é naquela passagem onde diz que os homens procurarão a morte e a morte fugirão deles. O texto diz 3 vezes, só naquela trombeta ali, e foi-lhes dado, falando dos demônios que sobem do abismo, e foi-lhes dado, e foi-lhes permitido atormentar, mas não matar. E você vê o tempo todo Deus no controle de tudo. É só ler Apocalipse. Apocalipse foi escrito para mostrar quem é que reina e quem é que manda, mesmo diante dos caos e da guerra. E você vai perceber que 3 vezes foi lhe dado, e foi lhe permitido, e deu só 5 meses, só atormentar e não matar. Já na trombeta seguinte, diz assim, agora foi dado o poder, e foi permitido matar. Aí o que é que eles fizeram? Mataram a terça parte. O tempo todo é coordenado, irmãos. Então, ele não pôde tocar na vida de Jó sem que Deus dê uma permissão expressa. Ele não é um ser todo-poderoso que vive fazendo o seu carro quebrar. O que ele pode é nos fazer tentar. E ele faz isso. E nos acusar diante de Deus. Irmãos, entenda bem, há muitos males, há muitas coisas que não procedem diretamente de Satanás. Mas simplesmente do nosso pecado. E do mundo fraturado pela queda. Pecado, aliás, que permanece em nosso coração. Ou na vida dos que nos cercam. E isso pode acabar reverberando em nós. Então, tem crentes que são fissurados no diabo. O excesso de curiosidade sobre a atuação do diabo também é nociva. Tem pessoas que não, vamos estudar ele, vamos estudar o diabo. Meu irmão, onde é que está escrito? Ele deve estudar o diabo. Deus não quis dizer para a gente sobre como funciona todo esse sistema do diabo e os seus anjos. Vocês vão perceber na Bíblia, quando você vai fazer uma teologia bíblica acerca do desenvolvimento do diabo, você vê que não tem coisas detalhadas dele. Aparece ali em Gênesis, depois de forma velada e subliminar em Ezequiel e Isaías, passagem pequena ainda falando do rei de Tiro, aquela coisa toda.
Enfim, mas não tem aquela coisa grande de porções detalhadas, irmão. A gente aprende sobre a tentação lá em Gênesis, dos nossos ancestrais, dos nossos primeiros pais. A gente aprende sobre a tentação dele com Jesus no deserto, que foi feita a Cristo. Nós temos alertas aqui em Pedro, que Pedro nos está trazendo nessa noite. Mas é possível sim que as pessoas entrem numa curiosidade acerca do diabo nociva a respeito desse ser. Irmãos, agora eu digo sem medo de errar. As igrejas neopentecostais, a verdade é essa, as igrejas que fazem as igrejas neopentecostais, o culto deles gira em torno do Satanás. Não, Satanás ama aquele culto, ele é entronizado lá. Ele gosta disso. Lá, irmãos, não fala-se de Cristo. Nós sabemos disso, fala-se de Satanás. O tempo todo e todo o tempo. E se tirar o diabo, a coisa para de girar. Porque quem faz funcionar o culto lá é o diabo. E as pessoas ficam tentando descobrir como o diabo pensa, como ele age, como ele organiza suas forças. Irmãos, o chamado da Bíblia não é esse. Pedro fala, não diz, investiga o diabo, a ação dele. Não, ele fala assim, fique atento, tá? Fique ligado. Seja vigilante. Seja sóbrio. O leão, o inimigo de vocês, estão por aí. Querendo morder. Qual a abordagem correta, então? Se nenhuma dessas abordagens. Eu vou trabalhar no final dessa ideia aqui, qual é a abordagem correta. Pedro retrata o diabo aqui como um leão. Porque esse animal feroz, o leão, ele possui duas características que o assemelham ao nosso tentador. Ele anda ao derredor e ele ruge. O Antigo Testamento ele já traz uma associação entre o leão e a emboscada. O Salmo já fala sobre isso. E o leão que ruge. O Antigo Testamento já mostrava sobre isso. A primeira característica, andar em derredor. Pedro já está dizendo aqui para nós. O diabo anda ao nosso derredor. O que é que significa isso, irmãos? Que o diabo anda ao nosso derredor. Significa que ele, assim como o leão vai atacar uma presa em bando, o que é que ele faz? Ele analisa, ele olha, ele fica analisando o tempo todo. O diabo é assim. Ele olha. O diabo não é besta, pessoal. Ele não chega de maneira fortuita, inesperada, abrupta. Não. Ele vai. O leão, quando vai atacar, só assistir Discovery Channel, ele para ali, fica horas e horas olhando. Aquele bando de búfalos, aquele bando de outros animais, para atacar. Quando Pedro diz, olha, o diabo, o vosso inimigo, anda ao vosso derredor, Pedro está dizendo, olha, ele está analisando a presa. E vocês sabem que assim como o leão, o diabo também procura as presas que estão mais fracas. Todos os documentários, irmãos, que vocês assistem sobre felinos, vocês sabem, quando está em bando, o leão só ataca os mais novos ou os doentes. Isso já foi pesquisa científica. Porque era que o leão ficava várias horas olhando para o bando. Agora não era 15, 20 minutos, não, irmão. Passava horas ali para depois ele dar um ataque certo. E eles estudaram o comportamento do leão, foram estudar as carcaças que ficavam. E todas as carcaças só tinham essas duas características. Leões, presas novas ou doentes. E ele percebia. Quando Pedro diz, olha, fique ligado que o diabo está ao derredor, Pedro está dizendo, olha, ele está observando. Ele observa você, querido. Saiba disso. Isso é um ponto. Todos os documentários de animais felinos falam sobre isso. Dessa sagacidade dos leões procurar aquele animalzinho que é mais ingênuo, aquele que se desprende de todo o rebanho. Rapaz, o cara que é desigrijado, ele já está lascado. Ah, tá, irmãos. Esse é um ponto.
Leões caçam os fracos. A própria história de Jó revela o que Pedro está dizendo. Ele já estava entre os anjos. Você veja aquela ideia que o diabo está no inferno. Isso é um folclore, irmão. Isso não existe, não. O diabo está no inferno. Ele ainda vai para o lago de fogo e enxofre. Que diga-se de passagem, o lago de fogo e enxofre. Ninguém está lá ainda. As pessoas estão no Hades, na prisão dos mortos. As pessoas, as almas que estão nesses estados, que não estão no juízo final e não estão nessa terra ainda. Estão lá as almas que se perderam. Mas o diabo, não. O diabo ele é transeunte entre essa terra e essas regiões celestiais. Paulo diz dos principados, das potestades do ar. Meu querido, tem muita coisa daqui para o trono de Deus. E o diabo ele é transeunte. E voltando para essa ideia de que ele anda ao nosso derredor, vigiando, ou quando Deus perguntou, de onde é que tu vem? Pergunta retórica, Deus é onisciente. De rodear a terra e passear por ela. Fazendo o quê? Irmão, é olhando ao derredor. Acho que foi só com Jó. Aí Deus disse assim, viste o meu servo Jó? Ele tinha visto. Então, irmãos, a própria história de Jó revela Satanás com esse tipo de investigação, de rodear a terra em busca de uma presa. No entanto, não pense que ele ataca uns crentes e outros não. Não, meu querido. Na verdade, ele ataca a todos, mas a cada um segundo a sua própria fraqueza. Ele não é bobo. Ele sabe os pontos de vulnerabilidade e os tendões de Aquiles de cada um. E nós sabemos, irmão, todo ser humano ele é singular. Até os gêmeos não têm as suas digitais iguais. Nós temos fraquezas em campos diferentes. Um é mais forte ali, o outro é mais fraco aqui, o outro é mais tentado aqui. Ele sabe, não é só em uma área. E aí, Satanás, ele olha, observa, analisa, mas raramente ele ataca um homem no seu ponto mais forte. Raramente. Ao contrário, é o ponto mais fraco. O pecado habitual. Esse é o seu método de ataque. Ele também demonstra a sua astúcia quanto à ocasião do ataque. Irmãos, ele vem até nós quando percebe que há uma nuvem entre nós e Deus. Saiba disso, ele sabe. Na vida cristã, irmãos, a vida cristã é uma montanha russa. É lá em cima, lá embaixo. Louvado seja Deus que ele é maior do que os nossos altos e baixos. Mas o fato é que todos nós, em fases diferentes e em tempos diferentes, existem nuvens negras que acabam eclipsando a nossa relação com Deus. Nuvens negras dos nossos pecados, das nossas negligências com o Senhor. As águas turvas, às vezes, se colocam entre nós e Deus. E o diabo, ele vem justamente nesses momentos. Ele nos tenta quando o coração está debilitado, o espírito está fraco, tentando principalmente tirar a nossa confiança em Deus. Porque se ele conseguir tirar a nossa confiança em Deus, meu amigo, fica fácil demais. Porque a gente começa a tomar decisões baseadas em nós mesmos, capturando a nossa salvação. A gente é o Senhor da nossa... A gente não consulta Deus para nada, não confia mais em Deus. A segunda característica do leão, que ele diz aqui, além de observar, é que ele ruge. E o rugir aqui é sinônimo de assustar, intimidar aqueles a quem ele quer devorar. O diabo, ele gosta de impor medo, ele gosta de intimidar. E aqui, quando ele diz que o leão ruge, isso aqui, irmão, já é uma referência aos cristãos que já eram jogados nos coliseus romanos, nas arenas, para serem devorados pelos leões, como no Coliseu Romano, que morreram milhares de cristãos. Pedro sabia que na sua época os cristãos eram entregues aos leões, como forma de reprimir seu crescimento. E essa analogia aponta para um Satanás que tenta ludibriar, mas que quando não conquista o seu adepto, ele reprime e intimida os seus adversários. Ele, usando a vida de Nabucodonosor,
procurou aterrorizar Sadraque, Mesaque e Abdénego lá na fornalha, aquecendo ela 7 vezes mais. Satanás também ruge mostrando as consequências tão custosas de um caminho íntegro. Por isso que vocês devem ler o Peregrino. Ele fala justamente sobre a vida cristã aqui na terra. E o diabo o tempo todo ele quer nos sucumbir. O diabo não é uma lenda, não é um mito. Um espantalho para intimidar os místicos. Na realidade ele é um anjo caído, um ser maligno, um assassino, um destruidor. Ele é a antiga serpente, ele é o dragão lá de Apocalipse, que ruge. Ele é assassino. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Não se firmou na verdade desde o princípio. Temos um adversário real, invisível e medonho. Não podemos subestimar o seu poder nem as suas artimanhas. As estratégias do diabo é essa. Ele espreita, ele anda ao redor, buscando uma brecha em nossa vida, vive ao redor. E qual a abordagem correta então, irmãos? Se nenhuma daquelas duas que eu mencionei é correta, a abordagem correta é começar estando sóbrio sobre que ele existe. A primeira coisa é essa. E Pedro sabia disso por experiência própria. E ele aprendeu isso. Satanás pediu para peneirar Pedro que nem trigo. Foi isso? É literalmente as palavras de Jesus lá em Lucas. O diabo queria te peneirar como trigo. E ele não levou a sério. E agora, ele levou a sério depois que ele foi abocanhado. Negou Jesus. E essa é a primeira verdade que a gente precisa ver hoje. O diabo é uma realidade. E tem seus intentos vis contra o povo de Deus. Para nos fazer tropeçar. E o que a gente faz então? O que a gente faz é o que ele vai mostrar agora no segundo ponto. A tarefa do povo de Deus em relação a isso está no versos 9. Olha o que é que ele diz. Resistam-lhe, permanecendo firmes onde? Irmãos, ninguém resiste ao diabo se não ficar firme em nenhuma fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A única maneira de responder ao que arma a emboscada e intimida é esses versos 9. Resistir ao diabo, como é que eu resisto? Permanecendo firmes na fé. Resistimos ao que nós não podemos evitar. Irmãos, você não pode evitar as investidas do diabo. Não pode. Então nós resistimos ao que não podemos evitar. Isto é, podemos sim fugir da tentação, pois ela é aparente, mas não de Satanás. Satanás você não consegue fugir. De Satanás é dito que nós devemos resistir a ele. Só Pedro diz isso? Não. O pastor de Jerusalém, Tiago, ele diz, resistir ao diabo e ele o quê? Fugirá de vós. O interessante é que Paulo também está de acordo com Pedro e com Tiago. Paulo, irmãos, ele fala da armadura de Deus. Ele fala do capacete. E o capacete é a consciência de que você é salvo, de que você pertence a Deus. É a consciência do evangelho. Mas ele fala do escudo. E ele diz que esse escudo apaga as setas inflamadas do maligno. Lembrando que Paulo não está no contexto hoje, que ele viu o BOP, que ele viu o Biesp, a Polícia Militar de Pernambuco. Não, ele está no contexto romano. E quando saía de casa, o que é que ele via? Eram os soldados em cima dos cavalos. Vocês assistem aqueles filmes que remetem Troia, essas coisas, vocês vão ver. Toda aquela armadura de Paulo ali, ela se encaixa perfeitamente com aquela armadura ali que vocês veem no filme, porque aquilo retrata o primeiro século. Então Paulo estava todo acostumado a ver aquele soldado com aquelas parafernálias, aquelas vestimentas. E ele pega aquilo ali e aplica do lado espiritual. Ele diz colocar o capacete da salvação. E ele fala do escudo. Por quê? Porque quando tinha as guerras, vinha, como eram as flechas? Vinha com fogo. Botava aquela química ali, não sei se era querosene, não sei da época, e colocava, e eles mergulhavam aqueles escudos que era de couro, encharcava, quando vinha, batia ali, se apagava.
E Paulo está tratando isso do lado espiritual também. Ele diz, olha, coloque a armadura. Mas vocês já perceberam que a armadura lá de Efésios é para tudo, menos para as costas? Não tem armadura para as costas. Sabe por quê? Porque com o diabo não é para você correr não, meu querido. É para resistir. Por isso que Deus não fez provisão para as costas. Correr do diabo, quem já viu, meu irmão? Não existe isso. É para você resistir a ele. É o que Pedro está dizendo aqui, resiste-lhe. É o que Tiago diz aqui, resista. E é o que Paulo diz de forma velada, quando ele fala de toda a parafernália, mas não há parafernália para as costas do soldado. Por quê? Porque nós devemos fugir do pecado, dar as costas para o pecado. Mas para o diabo é resistindo, irmãos. E ele fugirá de vós. E saiba que essa resistência não é uma vez ali e outra aqui. Essa resistência deve ser contínua. Resistir ao diabo requer persistência, pois ele vai nos voltar a atacar. Precisamos resistir ao diabo. E nós resistimos ele quando Paulo diz aqui, aliás, quando Pedro diz aqui, ficando firmes na fé, certo? E aí ele vai dizer, certo de que o sofrimento dos irmãos de vocês. É isso que ele diz no verso 9. Sabendo que os irmãos de vocês, ou seja, a igreja de Cristo, onde é que está a igreja de Cristo? Em todo o mundo, estão passando por sofrimentos também, ele diz isso. Ou seja, sofrimento igual aos nossos estão se cumprindo na irmandade, na igreja, nos nossos irmãos, no corpo de Cristo, pelo mundo. Então o adversário que nos odeia e deseja nos devorar, ele na verdade, irmãos, quer fazer a gente fugir desesperado, largar tudo e nos escondermos nas cavernas. E pedir, não é esse ponto. Não é para correr, fugir dele. O importante, o chamado que a Bíblia nos dá é enfrentá-lo. Como Deus chama para enfrentar. Pedro não está dizendo aqui essas coisas para que você viva de forma acovardada, com medo do diabo. É inadmissível um crente com medo do diabo, irmãos. Do mal. Pedro diz assim, resistimos firmados na fé. E você sabe que sua fé, ela é falha, ela é fraca e ela tem ponto cego. Não pense que sua fé é ouro 18. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Devemos orar a Deus, fortaleça a minha fé, aumente minha fé. Os discípulos falharam na fé. Muitas vezes na vida cristã, dependendo das pancadas que a gente leva, a fé dá uma titubeada, irmãos. E resistimos firmados na fé. E principalmente na fé conjunta de doutrina, a fé uma vez dado aos santos. Portanto, resiste ao diabo. E qual é o resultado? Tiago diz que resistindo a ele, ele foge da gente. E Paulo já dá as características da armadura espiritual. Pedro não disse isso para que você possa viver com medo do diabo. Ele disse isso para que você fique atento e resistir. Porque não é uma batalha perdida, não é uma batalha desesperada, não é uma luta impossível. Isso daqui é o modo normal, o modus operandi normal de um povo forasteiro que anda numa terra de perigos. Esse é o ponto. Nós andamos numa terra de perigos. Então Pedro disse, se vocês estão numa terra de perigos, vocês devem andar com atenção, com os olhos abertos. Andar vestindo a armadura, com o escudo. Essa terra não é nossa, irmãos. Nós sabemos, só é andar com o mente cristão. Você diz, esse mundo não é de Deus, no sentido dos seus sistemas, dos valores de tudo. Então, o diabo foge dessa resistência, que deve ser contínua. E ele vai vira e mexe, ele vai voltar a nos atacar. Entenda, o chamado é que você, como povo de Deus, se revista de toda a armadura de Deus. Da couraça da justiça. Os pés calçados com o evangelho da paz. O escudo da fé que apaga os dardos, ou seja, as flechinhas do inimigo. O capacete da salvação e a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? Qual é a espada? Você está com ela na sua mão, a palavra de Deus. Que, diga-se de passagem, a gente dá brecha ao diabo porque não medita, não lê, só abre a Bíblia de sábado e domingo. Que ele diz, a espada, que é a Santa Escritura.
Veja que a Bíblia dá uma notícia maravilhosa. Sim, a Bíblia diz, tem um leão, mas você tem tudo o que precisa para resistir a este leão. Tudo o que precisa. Ao invés de ficar tomando bocada do diabo, de ser presa fácil dele, a Bíblia diz, utilize com vigor da sobriedade e sobriedade das coisas que o Senhor te deu para que você resista. A fé mesmo que Ele deu. Fé é conjunto de doutrinas maravilhosas que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Você quer crescer, irmãos, na fé? Tem um caminho muito simples. Esse livro aqui, Palavra de Deus. Ler esse livro, meditar nesse livro, decorar versículos, aprender. Esse é um dos caminhos. Semana após semana, via ao culto, você vai resistir firme na fé. Como Pedro diz, para fazer. Seja frequente aos cultos, irmãos. Não ache que culto é uma questão simples de opção. Isso aqui é onde Deus reúne o seu povo para ministrar os nossos corações. Deus reúne esse povo para dizer, pare tudo que vocês têm e mostre ao mundo que existe uma prioridade superior às prioridades que você tem. Culto é ordem, irmãos. Culto não foi uma opção, é uma ordem desde o início. Hebreus já exortava contra aqueles que não estavam indo para o culto. Então, irmãos, venha aos cultos. Ande perto de irmãos piedosos. Procure se aproximar daqueles irmãos piedosos, mais crentes do que você. Homens mais experientes. Desfrute da palavra, dos sacramentos, Santa Ceia. Fique perto de irmãos. Ande com pessoas que são maduras na fé, já são experimentados. Não vá andando sozinho, porque se você andar sozinho, você vai levar bocanhada de todo tamanho. Você não é autossuficiente. Você vai se tornar uma presa fácil. E Pedro está dizendo, vai ficar tudo bem, resistindo a ele constantemente. A vida cristã, irmãos, é um tempo em que nós estamos aqui e o chamado é resistirmos, o chamado é lutarmos contra o mal. Não um dia, não 2 dias, mas para sempre. E o cuidado de Deus? Versos de número 10 e 11, Paulo vai mostrar aqui. Pedro vai mostrar aqui. Esqueça Paulo. E ele vai falar aqui do cuidado de Deus. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Essa é uma promessa maravilhosa, irmão. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, veja que coisa interessante aqui. Ele fala do Criador. A gente tem que ficar firme na fé e Pedro diz algo interessante. Ele lembra que tem os irmãos, né, como ele já falou, passando por provações durante o mundo, passando por provações. E aí ele traz a universalidade dos sofrimentos dos filhos de Deus nesse mundo, no enfrentamento do mal. E às vezes, quando a gente olha para esse mundo e para a história do mundo em geral, nós vemos os povos de Deus, aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são de Cristo, vêm sendo perseguidos. Só estudar a história da igreja, a história dos mártires, de formas diversas. E em momentos diferentes da história nós vemos o sofrimento do povo de Deus. Às vezes, nos primeiros séculos, a perseguição foi governamental. Por imperadores malucos, ditadores malvados. Seja o que for, o povo de Deus foi preso, humilhado, torturado. Então não faltam histórias. Em outros lugares desse mundo, ainda hoje, o povo de Deus anda sendo perseguido. Nós temos um país laico, mas nós sofremos perseguição no sentido de nos matar, de bater em nós. Mas, por exemplo, vários cantos a igreja tem sido morta por extremistas islâmicos ou por extremistas hinduístas. Vocês vejam os hindus ali, vocês souberam que em certas partes lá da Índia, o que é que eles fazem com os cristãos. Vocês não têm noção. Certamente vocês sabem que em lugares como o Nepal e na Índia, muitas situações
deploráveis do povo de Deus, quem é cristão lá, apanha para fofar, irmãos. E os cristãos andam sendo perseguidos, perdendo família, bens, tudo, apanham na rua. Em outros contextos culturais, o clima é mais secularizado. Mesmo que não seja no sentido de apanhar, mas muitos cristãos são ridicularizados. E Pedro fala, olha, essa luta você está enfrentando aí no seu canto, no seu contexto, na sua região geográfica, eu quero que vocês entendam que não é algo estranho. E Pedro fala, essa luta que você está enfrentando aí, ela está sendo espalhada em outras regiões e os outros irmãos de vocês estão enfrentando. Então Pedro diz assim, olha, não desanime. Você, na verdade, está sofrendo com os outros irmãos de vocês. E nesses versos 10 e 11, Pedro diz assim, que o Deus que nos chamou por meio de Jesus Cristo para a sua eterna glória. Meu querido, o que o texto está dizendo aqui é que Deus chamou você para a sua eterna glória. Se Deus chamou você para desfrutar da glória eterna, e você está passando por sofrimento, lembre-se que isso é parte dessa fase. E o que o texto diz aqui é para vivermos atentos sabendo que Deus nos salvou, e entenda que é normal, em todo esse processo, você passar por sofrimento. E irmãos, Pedro tem insistido, desde o ano passado nós estudamos, que o sofrimento é parte da vida cristã. E lembrando que o sofrimento que ele está falando aqui não é de catástrofe, de enchente, que, por exemplo, lá em Rio Grande do Sul, que ali há crentes ou não crentes. Não. Esse sofrimento aí não é da carta aqui que ele está falando, é o sofrimento por ser cristão. É o sofrimento por ser piedoso, por se identificar com Cristo. E Pedro tem insistido nisso toda a carta. Às vezes a gente não entende, poxa vida, Deus não me ama, né? Principalmente se foi doutrinado em uma igreja com a teologia da prosperidade, que diz que crente não sofre, né? Que é a maior mentira do diabo, né? Então, Deus não me ama, se Deus tivesse me amado, eu não estava passando por essas dificuldades. Por que aconteceu tal coisa em minha família? Por que o problema caiu sobre mim? Essa questão de saúde. Deus não me ama, porque se Ele me amasse, essas coisas todas, né? E Pedro está lembrando, é assim mesmo, meu querido. É assim mesmo. Isso é um pedaço da história. E como toda boa história, precisa ter dificuldades. Passar por um momento difícil. Mas como ele diz, por um pouco de tempo. Ele diz no verso 10, o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, ele diz o quê? Pouco de tempo, irmãos. É pouco tempo que ele fala aqui. Então não se assombre. Na verdade, Pedro diz, mas eu sofro com isso há séculos, as igrejas vêm sofrendo há séculos. Lembrando que o sofrimento na vida cristã não é segundo a segundo, horas a horas. Não, a gente passa por um sofrimento ali, depois arrefece, depois vem outro de outra natureza. E é assim. E Pedro diz, é por pouco tempo. É por pouco tempo. E é mais pouco tempo ainda quando a gente leva a perspectiva da glória eterna. Porque Paulo diz isso. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Então é pouco tempo. E mesmo que você passar olhando para a perspectiva da glória, é pouquíssimo tempo em comparação ao que Cristo fez por nós. Porque nós temos uma promessa de uma eternidade de alegria no nosso relacionamento de descanso, de adoração e de serviço e comunhão a Deus. É serviço, viu? Não pense que você vai ficar numa nuvizinha deitada lá o tempo todo, não. Não vai ter, acontece isso, não. Alegria na presença do Senhor, no novos céus, nova terra. E Pedro diz que o Deus eterno que nos chamou para a sua eterna glória, Ele chamou, irmãos. Do mesmo jeito que Jesus avisou para Pedro, falando assim, Satanás quer te peneirar como trigo. E Jesus diz assim, roguei a Deus para que a tua fé não desfaleça. E Pedro diz assim, olha Pedro, Jesus diz assim, quando tu se converter,
Quando você se voltar do seu erro, cuide dos seus irmãos. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa a você. Pedro caiu em pecado e negou o seu Senhor. Pedro tomou uma mordida, por assim dizer. Mas Cristo, sabe o que é que fez depois da mordida que Pedro levou? Uma mordida que o próprio Jesus tinha anunciado. Jesus colocou o seu bálsamo em Pedro. Colocou remédio nas feridas de Pedro. Costurou o que precisava, remendou aquela carne. Ficou a cicatriz? Ficou, metaforicamente falando. Mas isto mostra outra coisa. Pedro se tornou um novo homem. A sua fé não morreu. Ele viveu. Por Jesus, foi restaurado. E eu quero dizer uma coisa a vocês. Talvez, irmão, na sua vida cristã, você já esteja andando longe do Senhor e levando bocanhada do diabo à torta e à direita. Mas eu quero dizer a você, irmãos, mesmo que você esteja nesse momento andando longe do Senhor, tomando mordida no calcanhar o tempo todo, que você veja se enroscado no mal na sua vida, que você diz, meu Deus, eu estou enroscado no mal, num furacão, que eu nem sei por onde voltar para Cristo. Assim como Pedro, você pode voltar, você pode ser restaurado, você pode mudar de direção. E no final das contas, irmãos, Deus vai te restaurar. Se tu é um dele de verdade, se tu é uma ovelha, porque se tu não for, tu vai ficar no caminho mesmo, porque tu não é de Cristo. Agora, se tu for uma ovelha de Cristo, Ele vai colocar tu nos braços dele, colocar os bálsamos nas tuas feridas, que por conta de tuas negligências, as abocanhadas que o diabo te deu, Ele vai te restaurar e vai te conduzir ao rebanho e vai te dar nova direção. O diabo, no final das contas, ele não, por mais que ele morda você, ele vai, na verdade, prestar contas a um leão, que é o leão de Judá. Irmãos, sabe por quê? Se tu é uma ovelha verdadeira de Cristo, tu não vai para o inferno, tu não vai ser abocanhado pelo diabo, não é porque tu é fera não, brother. É porque Jesus Cristo, um dia, recebeu a abocanhada do diabo lá na cruz do Calvário, para que tu não pudesse ser mais abocanhado eternamente. Essa abocanhada que ele recebeu do diabo, já estava escrito lá em Gênesis 3:15, o proto-evangelho que diz que do descendente da mulher viria aquele que iria esmagar a serpente. E a serpente faria o quê? Feriria o quê dele? O calcanhar. Tu só não é abocanhado eternamente porque o Filho de Deus foi abocanhado em teu lugar na cruz do Calvário. Sua dívida foi paga no momento que você creu em Cristo Jesus. E é isso que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus resolveu o problema de uma vez por todas. O único problema que poderia nos destruir o nosso pecado, o mesmo Jesus, diz a Bíblia, aquele que um dia rogou por Pedro. Lembra que Jesus rogou por Pedro? Como eu falei aqui, está lá em Lucas. E Pedro só não foi engolido pelo diabo porque Jesus orou por ele. Tu só não é engolido, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ora por nós lá em Hebreus. E o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Jesus que orou por Pedro, hoje está orando por você. Para que o Satanás não penere a tua fé e nem a minha. E não venha nos devorar. Ele é o nosso intercessor, irmão. Jesus está lá no céu, ainda o ministério de oração dele ainda continua. Ele intercede junto ao Pai por nós. Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso forte defensor. E Jesus Cristo. Pedro tinha cicatrizes. E muitos cristãos, por andarem de maneira não sóbria e não vigilante, estão levando mordida do diabo. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. O teu Salvador tem cicatrizes nos seus braços que mostram para o Pai: Pai,
eles vão para a glória eterna, porque essas minhas cicatrizes aqui mostram que eles são meus. Tu só não vai para o inferno, irmão, porque o Salvador morreu por tu e tem cicatrizes por ti, mostrando que tu pertence ao Pai. E isso é o que ele diz, depois de termos sofrido por um pouco de tempo. Ele vai nos continuar, nos aperfeiçoando. Veja os adjetivos nos versos 10. Nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortalecendo e nos fundamentando, nos colocando em alicerces firmes. Esse verso 10 ele é muito riquíssimo. Se nós somos de Cristo, se nós somos do Senhor Jesus, Ele vai nos aperfeiçoar cada vez mais. Cada um de nós, Ele vai firmar. Cada um de nós, Ele vai fortalecer. Lembra de Jó? Tudo que Jó passou, uma desgraça. Ninguém aqui sofreu uma cutícula do que Jó sofreu, irmãos. E no final das contas, qual foi o resultado? Aperfeiçoado, de acordo com esse texto aqui. Fortalecido, firmado, fundamentado. E o diabo que quis abocanhar Jó, saiu, sabe com o que lá? Com os dentes todos quebrados e banguelo. Porque é assim que acontece naqueles que estão firmados na rocha. Quando ele vem nos abocanhar, ele fica, irmão, com os dentes quebrados, não tem corega do mundo que dê jeito nos dentes daquele infeliz. E aí, irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que cada um de nós tem uma história muito diferente, mas todos nós somos um triunfo da graça de Jesus Cristo. Da mesma forma que Ele quis agir, Ele, Cristo Jesus, que agir em nós, para que nenhum de nós se torne comida de um leão faminto que é o diabo. Porque o diabo, o leão que ele fala aqui, ele é uma mera criatura. E no final das contas, ele vai ter que prestar contas a alguém que na Bíblia é também chamado de leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o trono, para abrir o livro e desatar os seus selos. Esse leãozinho aqui vai prestar. Nós temos aqui um leão e o leão. O leão com artigo definido. O leão lá de Apocalipse 15. E a Bíblia descreve Jesus como um leão superior, o chama de leão que veio da tribo de Judá. O leão vastamente superior, um leão que não é criado, que não é criatura. E para a glória de Deus, ele vai vencer. Isso é o que o texto está dizendo. É para a glória dele, ele vai aperfeiçoar. Então, para a glória dele, o texto diz: a ele seja o poder para todo sempre. Amém. É isso que diz o verso 11. A Bíblia nos fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo. A Bíblia nos fala que Deus, na hora certa, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho encarnado. A Bíblia fala que esse homem, Jesus Cristo, viveu a vida perfeita conforme o plano de Deus. A Bíblia nos fala que ele morreu na cruz em favor de todo aquele que nele crê. A Bíblia nos fala que ele voltou da morte triunfantemente e subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo para habitar no seu povo. Esse é o plano glorioso. Você acha que um mero leão faminto vai estragar esse plano glorioso? Pois esse próprio Jesus falou: Pai, a sua vontade é que aqueles que o Senhor me deu, nenhum desses se perca. Nenhum dos que tu me desse vão se perder. Mas que ele ressuscite no último dia. A nossa esperança final, irmãos, no final das contas, é esse leão. Não é que a gente consiga resistir o diabo por nós mesmos, mas é que Jesus não perde nunca. E aqueles que são dele, não tem Satanás do mundo que vá abocanhar. Porque se um remido de verdade, porque está misturado, né? Aqui pode ter pessoas perdidas, né? Que a gente só conhece a confissão, mas lá dentro ninguém sabe. Mas o fato é, aqueles que são de Cristo, nenhum deles se perde. Sabe por quê? Porque se um remido se perdesse, estaria em jogo a glória de Cristo. É a glória de Cristo que está em jogo. Por isso que nenhum vai se perder e por isso que salvação não se perde.
Não se perde porque é a glória de Cristo que está em jogo. É os desígnios divinos que está em jogo. Entendeu? É que ele entregou, e que o Pai entregou na mão dele um povo chamado igreja. E Cristo tem a missão de fazer com que cada um desses que pertence a ele, cada ovelhinha dele, vai chegar lá. Não vai ter uma ovelha de Cristo que Cristo vai dizer, eita, eu tinha tantos no rebanho, mas uma no caminho se perdeu. Nenhuma vai se perder. Nenhuma. Ah, Judas se perdeu. Jesus disse, ele não era meu, ele era filho da perdição. Pai, nenhum daqueles que tu me deste perdeu, a não ser aquele que era filho da perdição. Irmãos, quem entrou no rebanho, ele vai chegar lá, porque quem vai levá-lo até lá é o bom pastor que nos conduz à parte verdejante. Alguns vão chegar lá com mais mordidas, outros com menos mordidas, mas todos chegaremos lá, porque a glória do próprio Deus está em jogo. Se um de nós, do seu povo pela terra, se perder, a própria glória de Cristo que está em jogo. Mas ele não falha na sua missão, porque dele é o domínio. Versículo 11. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Pedro está querendo enfatizar que você não deve ter medo de perder a salvação. Não é isso. Não está querendo que você suspeite se será que Deus vai perder a história, tal, essas coisas todas, os inimigos das nossas almas vai nos peneirar, não. Ele quer te lembrar que Cristo já venceu e vencerá para sempre. Por isso, não seja orgulhoso, não seja soberbo. Não ande por aí ignorando o perigo, vivendo sozinho, sem proteção. Eu sou remido mesmo, posso fazer o que eu quiser. Isso é idiotice, isso é babaquice. Sem proteção, sem sobriedade, sem atenção, a gente vai levar a bocanhada. Tem um leão por aí, irmãos? Sim, tem um leão por aí, o texto diz. Mas, meu amigo, deixa eu dizer a você nessa noite. O leão que é por nós, meu irmão, você não tem noção. Se o leão que é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a vida de vocês todos. A partir dos próximos estudos, 2 de Pedro. Espero que vocês tenham usufruído desse ensino e tenham crescido para a glória de Deus. A palavra está com